Irmão, você sabe que a vontade de Deus, o desejo de Deus para mim e para você, é que nós tenhamos uma vida cheia de alegria. Deus nunca projetou, irmão, olha para mim, Deus nunca projetou nenhum filho dele para viver triste. Lá em Lucas, no capítulo 1, não é a nossa mensagem, mas eu queria começar aqui com vocês. Lucas capítulo 1. Aqui a Bíblia está falando sobre o nascimento de João Batista. No versículo 13, o anjo Gabriel, falando com João, ele diz assim, ó: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Aí o versículo de número 14 diz assim: e terás prazer, e o quê? E muitos se alegrarão no seu nascimento. Pessoal, aqui, como eu disse para vocês, a Bíblia está falando do nascimento de João Batista. E, irmãos, o servo de Deus, o pai dele, Zacarias, quando recebeu a notícia do nascimento dele, a primeira coisa que o anjo disse foi isso: você terá prazer, alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento. Irmão, você nasceu para ter prazer e alegria, e para trazer alegria a muitas pessoas também. Amém, Jesus? Mas não a alegria do mundo. Não a alegria que o mundo busca, que o mundo procura. Mas uma alegria diferente, uma alegria que vem do céu. Diga amém. E essa alegria, irmão, ela segue um caminho. Amém? Eu vou mostrar para você 5 coisas que nós vamos passar. É o nosso caminho com Deus. E são essas coisas que nos trazem a alegria verdadeira. Amém? Primeiro, vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, em nome de Jesus. A primeira alegria que um filho de Deus tem. Aonde começa a nossa alegria? Atos, capítulo de número 8. Atos, capítulo 8. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quantos acharam? Digam amém. O versículo 5 diz assim, ó: e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E as multidões, unanimemente, prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O nosso versículo é o versículo 8. Leia comigo em voz alta. E havia grande alegria naquela... Olhem para mim, irmãos. Por ocasião de uma perseguição que houve contra a igreja de Jesus na cidade de Jerusalém, os discípulos que moravam em Jerusalém, eles tiveram que sair e ir a outras cidades. Em cada cidade aonde eles chegavam, nascia uma nova igreja. Amém? Começava um novo mover de Deus e as pessoas recebiam a Jesus. A Bíblia nos fala de quando o evangelho chegou na cidade de Samaria, através da vida de um dos primeiros diáconos da igreja, que era um servo de Deus chamado Felipe. Felipe desce até a cidade de Samaria e a Bíblia diz que ele começa a pregar a Cristo. A mensagem de Filipe era essa, capítulo 8, versículo 5, diz assim, ó: descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Filipe era aquilo que a gente entende na palavra de Deus como um evangelista. O evangelista, ele não está preocupado com a doutrina. Ele não está preocupado em ensinar as pessoas aqueles, vamos dizer assim, aqueles detalhes, aquelas coisas difíceis, dúvidas que as pessoas têm. O evangelista é aquele que vai aonde Deus manda e diz às pessoas que elas têm a necessidade de receber a Cristo. Amém? Filipe desceu a Samaria e ele começou a dizer para as pessoas: o Messias, o Salvador, veio ao mundo. O nome dele é Jesus. Foi isso que ele começou a falar. E Deus começou a usá-lo, irmão, poderosamente. Deus começou a usá-lo para expulsar os demônios, levantar os paralíticos, abrir os olhos do cego. Irmão, o poder de Deus desceu em Samaria através da vida de Filipe. E aquelas pessoas começaram a ouvir a mensagem e crer na mensagem. A Bíblia diz que eles receberam a Jesus. Amém? Quando eles receberam a Jesus, receberam a Cristo, o versículo de número 8 vai dizer assim, ó, está escrito assim: e havia
grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 8, versículo de número 8. E havia grande alegria naquela... A primeira alegria, irmão, é a alegria de receber a Jesus como Salvador da sua vida. Se você está aqui na igreja, ou você está em casa assistindo esse culto agora, e você não deu a sua vida a Jesus, você não sabe o que é alegria. Você não sabe o que é alegria. Existe um vazio dentro de você que você tenta preencher com os prazeres desse mundo. Você tenta preencher com a droga, tem pessoas que tentam preencher com a prostituição, outras tentam preencher com a religião, mas não é possível, irmão. Não é possível. A Bíblia fala para nós no Evangelho de João, lá no capítulo 4, não vou nem abrir, só vou citar para você, que o Senhor Jesus, anos antes, ele também estava em Samaria, numa cidade chamada Sicar, aonde estava o poço de Jacó. Era meio-dia, Jesus estava cansado do caminho, ele parou para repousar um pouco. Os discípulos dele foram à frente, seguiram o caminho até a cidade para comprar comida. Enquanto Jesus estava sentado ali, veio uma mulher samaritana. Ela vinha para tirar água e Jesus pediu água. Jesus disse, você pode me dar um pouco de água? Aquela mulher olha para Jesus e diz assim, por que sendo tu judeu, me pede de beber a mim que sou samaritana? Aquela mulher estava tomada de malícia, de maldade, e ela viu algum tipo de maldade na pergunta de Jesus. Você não pode estar querendo só isso. Mas Jesus olha para ela e diz assim, se você conhecesse o dom de Deus e soubesse quem é que fala contigo, você me pediria e eu lhe daria água viva. Quando Jesus disse, eu vou te dar água viva, o que Jesus estava dizendo é, eu vou te dar uma água melhor. A água corrente, irmão, a água viva, aquela que corre, é melhor que a água de um poço, que fica ali parada. Aquela mulher ouviu Jesus falando isso e ela disse, mas o Senhor nem tem como tirar. Da onde você vai me dar água viva? Porventura você é maior que o nosso pai Jacó, que nos deu de beber desse poço, que nos deu esse poço, ele próprio bebendo do poço? Aí Jesus fala para ela, irmão, o mistério que eu estou falando para você agora. Jesus olha para ela e diz assim, mulher, quem beber dessa água vai tornar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus olha para aquela mulher e diz, quem bebe dessa água, mulher, vai voltar a ter sede. Há uns anos atrás, eu estava recém-casado. Eu era pastor aqui em São José dos Campos. E tinha terminado um dia de culto, se eu não me engano. Eu peguei a minha esposa, a minha cunhada, a irmã da minha esposa, e se eu não me engano tinha mais uma jovem da igreja. E a gente foi comer no Habib's, no centro de São José. A gente saiu, pegamos o carro, fomos. Quando a gente parou dentro do Habib's, alguma coisa me incomodou. Mas não era assim o lugar, nem a comida, nem nada. Eu olhei para a Daiane e falei assim, para minha esposa, disse assim, olha, eu preciso sair. Ela falou assim, mas aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, fica tranquila, eu preciso sair. Come aqui, que eu preciso sair. E eu voltei para o carro, abri a Bíblia. O que me incomodou para sair, hoje eu entendo, foi o Espírito Santo. Porque quando eu sentei no carro, abri a Bíblia e comecei a ler, chegou um rapaz, bateu assim na porta, assim na janela, e ele disse assim, ô amigo, dá um trocado aí para mim, para eu comprar uma pinga. Tem uns que são meio sinceros, né, irmão? Eu olhei para ele e falei, ô amigo, não posso dar desculpa. Não... Falei alguma coisa assim, mas já faz um tempo eu não lembro exatamente das palavras. Mas eu falei, olha, eu não posso. Aí ele estava com uma garrafinha dessa de bebida alcoólica, de aguardente lá na mão. Eu não lembro exatamente como foi, mas eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, ó, essa daqui é da que queima. Irmão, não era assim uma pessoa maltrapilha. Era um rapaz novo, de boa aparência. E ele olhou e falou assim, isso aqui é da que queima. Eu olhei para ele e falei assim, eu conheço uma coisa que queima muito mais do que isso aí. Ele, opa, essa é boa. Então fala para mim o que é. Eu falei assim, o fogo de Deus. Quando eu falei o fogo de Deus, eu vi na hora o brilho dele apagar assim. Ele olhou e falou assim, ah, você é crente? Eu falei, sou de Jesus.
E comecei a falar com ele. Ele, mas para mim não dá, irmão. Para mim esse negócio não tem jeito. Porque eu gosto mesmo é da festa, eu gosto mesmo é da bagunça. E começou a falar aquelas coisas. Eu disse para ele, amigo, fala uma coisa para mim. Você vai para essas festas, você vai para essas coisas, para essas orgias, e bebe, e mulheres, e não sei mais o quê. Eu disse para ele, quando termina o dia, como é que você se sente? Ele abriu o coração e falou para mim, rapaz, eu me sinto vazio, me sinto um lixo. Eu falei assim, pois é. Eu disse para ele, quando uma pessoa conhece Jesus, ela nunca se sente desse jeito que você está falando. Porque dentro dela, ela passa a ter uma alegria que não depende de nada. Aí eu comecei a contar meu testemunho, eu comecei a falar, amigo, quando eu conheci Jesus, a minha família não tinha dinheiro nem para comprar o gás dentro de casa. A gente estava numa situação que não dá nem para te explicar. Tantos problemas que a gente tinha. Eu falei, mas quando Jesus entrou na minha vida, entrou uma alegria dentro de mim, e eu conto para as pessoas que esse foi o maior milagre que eu recebi. Se você perguntar, pastor, qual foi o maior milagre que o senhor recebeu na sua vida? Foi Jesus ter tirado aquela tristeza que eu carregava dentro do meu coração, irmão. Eu era um menino, mas eu era triste, irmão, e não tinha explicação a minha tristeza. Hoje, quando eu vejo uma pessoa falar de depressão, eu sei o que é. Puxa vida, pastor, está tudo bom, mas ao mesmo tempo está tudo ruim. Eu sei o que é. Porque eu nunca estava feliz de verdade. Mas quando Jesus entrou na minha vida, irmão, a primeira coisa que entra na vida do cristão, quando ele conhece Jesus, é o amor. Amém? O amor e a paz. Você passa a ter uma segurança. Se você não sabe o que é isso que eu estou falando, você precisa dar a vida para Jesus. E depois vem essa alegria, irmão. Eu tinha uma bicicletinha barra forte. Quem já teve? Aquela é a melhor de todas, né, irmão? A barra forte, ela é sem igual. O senhor já teve bicicleta barra forte, pastor? Ela tem paralama. Não é desse jeito? No dia... Irmão, os meus amigos... Deixa eu abrir um parênteses aqui, pessoal. Os meus amigos zombavam de mim, pessoal. Eles falavam que eu ia para a escola a cavalo. Que eles iam com aquelas... Teve um dia no intervalo da aula, Júnior, isso aqui você tira depois, tá? Teve um dia no intervalo da aula, irmão, que quando eu saí, tinha uma turma lá em volta da onde eles colocavam as bicicletas lá. Tinha uma turma em volta da minha bicicleta. Eu falei, lá vai, olha o bullying sendo praticado. Fui lá ver. Irmão, eles tinham enchido o pneu da minha bicicleta de mato. Eu olhei e falei, por que vocês fizeram isso? Eles olharam e falaram, você não dá comida para o teu cavalo, a gente veio dar. Olha para o irmão e fala, mas vem o dia da retribuição. Um belo dia, irmão, choveu. O caminho da escola era cheio de barro. Eu cheguei na escola bonitinho e eles chegaram com aquela faixa de barro aqui nas costas. Aqui. Eu olhei para eles e falei, meu cavalo não me dá esses problemas. Né, irmão? Mas voltando aqui, irmão, porque eu estava falando para você no começo. Irmão, eu lembro de pegar a minha bicicleta, sair da minha casa, olhar para o céu e sorrir e falar, Jesus, eu sei que o Senhor está comigo. Irmão, nada tirava o sorriso do meu rosto. Quando você tem Jesus, você conhece Jesus, você conhece a alegria. A maior alegria é você saber que você estava morto e agora você está vivo. Amém? Tem uma passagem que eu queria ler rapidinho para você. Como é que eu me sinto, pastor, quando eu conheço essa alegria? João capítulo 9. Eu vou só ler isso aqui para você. João 9, 25. A Bíblia diz assim, 9, 25. Respondeu ele, pois, e disse, se é pecador, não sei. Mas uma coisa eu sei. E é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Essa é a sensação. Uma coisa eu sei. Que eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Diga glória a Deus. Essa é a primeira alegria. É a de dar a sua vida a Jesus. De saber que você estava no caminho do inferno e agora você está no caminho do céu. Diga amém. A segunda alegria, nós vamos lá para Lucas capítulo 10. Versículo de número 42. Se não der tempo de eu falar todas para você hoje, eu falo num outro dia. Tá bom? Lucas capítulo 10, versículo 42. Quantos acharam? Digam glória a Deus. Eu vou ler para você aqui rapidinho, a partir do 38, tá? Só para você entender melhor a história. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia,
E certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude. E respondendo, Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. A nossa mensagem está no 42. Mas uma só é necessária, e Maria escolheu o quê? A boa parte, a qual não lhe será tirada. A história aqui, irmão, ela é grande e ela é carregada de lições, ensinamentos e revelações de Deus. Mas o que eu quero falar para você é apenas uma coisa. Haviam duas irmãs, Marta e Maria, receberam Jesus em casa. Enquanto Marta estava preocupada com muitas coisas, Maria só se preocupou em ficar perto de Jesus. Maria escolheu Jesus. Repita comigo: Maria escolheu Jesus. Quando a Marta, cansada de trabalhar sozinha, de fazer comida, limpar a cozinha, quando ela fica cansada, ela vai e dá uma bronca em Jesus, irmão. Olha a moral que a pessoa achava que tinha. Mestre, o senhor não se importa que a minha irmã me deixe servir só? O senhor não pode mandar ela me ajudar? E Jesus disse para ela: Marta, você está afadigada com muitas coisas. Você está tão preocupada, minha filha. Mas só tem uma coisa que é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Maria tinha escolhido Jesus. E Jesus disse que Maria escolheu a boa. Irmão, a segunda alegria, a maior, é você saber que você escolheu a melhor parte. Saber que você escolheu Jesus. Não tem nada mais bonito do que isso, irmão. A primeira alegria é quando você dá a tua vida a Jesus. Amém? E aí vem a caminhada, irmão. Você começa a andar com Jesus. E um dia, isso aqui que eu vou falar para você, ou você está passando por isso agora, ou passou, ou vai passar. Então se prepare. Um dia o pecado vem. Um dia vem a tentação. E quando a tentação vem, irmão, às vezes ela mexe com você. Só que você está tão firme que você escolhe a boa parte, você escolhe Jesus. O exemplo bonito que nós temos está lá em Gênesis, vamos lá. Glória a Deus. Capítulo 39. Gênesis 39. Essa história a gente conhece, irmão, de trás para frente, frente para trás. Mas ela nunca vai se tornar, de forma alguma, ela nunca vai se tornar velha. José, filho de Jacó, foi vendido pelos seus irmãos para ser um escravo no Egito. Ele é levado até a casa de um homem chamado Potifar e lá ele é feito escravo. A Bíblia vai dizer para nós, irmão, que José, Deus, o Senhor era com ele e tudo que ele punha a mão, Deus abençoava. E José chegou um tempo dele se tornar o mordomo da casa e era ele que cuidava de tudo. O senhor dele, o Potifar, só sabia da comida que chegava na mesa. O resto, tudo era por conta de José. Deus abençoou José. Mas o Potifar era casado com uma mulher maligna, uma mulher adúltera. Ela botou os olhos em José e cobiçou José. José era um rapaz bonitão, formoso. E um dia, ela chega em José e diz para ele: deita-te comigo. Meu Deus, que coisa maligna. A resposta de José, está lá no versículo, capítulo de número 39, o versículo de número, só para falar certinho aqui para você, que eu coloquei um aqui. Glória a Deus. Versículo de número 7, diz assim: aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo. Entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal? Lê em voz alta agora. E pecaria contra Deus. A mulher, irmão,
ela se oferece a José. José, jovem, em pleno vigor, amém? Injustiçado pela família, pelos irmãos. José poderia ter dito assim, quer saber? Me foram vedadas tantas alegrias, essa alegria eu vou me dar, eu vou me deitar com essa mulher. Ele teria escolhido o pecado, ele teria escolhido o prazer da carne. Mas ele teria perdido, irmão, a maior das alegrias, que é a alegria da salvação. A melhor coisa, uma coisa mais bonita, é quando você sabe que você escolheu a melhor parte, que você escolheu Jesus. A mulher chega em José e fala, deita-te comigo. Ele, não vou fazer isso. O meu senhor, o Potifar, não sabe de nada que acontece nessa casa. Ele confia em mim de olhos fechados. Como, pois, eu faria tamanho mal e pecaria contra Deus? O temor de José, irmão, era com Deus. A maior alegria, irmão, é no dia que a tentação vem e você sabe que você escolheu Deus. Olha, irmão, é um prazer que não dá para descrever. Eu tenho um amigo, um grande homem de Deus. Eu conheço muitos que têm um testemunho parecido, mas vou contar o testemunho dele. Ele disse que ele deu a vida dele para Jesus, ele era muito perdido no mundo, e foi para a igreja. Jesus tirou ele das drogas, da bebida, ele foi salvo, foi restaurado, tornou-se um servo de Deus. E um dia Deus chamou ele para a obra, chamou ele para ser um pregador do evangelho, amém? Nessa época, ele já estava namorando com uma moça, inclusive moça da igreja. Ele vai até a casa da moça, a moça diz, eu preciso falar com você. Ele vai até a casa dela, e a moça diz assim, olha, preciso falar para você. Eu sou cristã, mas eu não vou ser namorada de pastor, não vou casar, não vou ser esposa de pastor. Não tem esse ministério. Vida de pastor é muito sacrifício, muita renúncia. Então eu não vou ter essa vida. Se você quer, você tem que escolher entre eu e o ministério. E ele disse para ela, ele falou assim, olha, então eu escolho o ministério, escolho o meu chamado. O que eu queria contar para você é que esse meu amigo, ele disse, eu tinha um sentimento muito forte por ela. Já sonhava, já fazia planos. Mas naquele dia, quando eu falei para ela, eu escolho Jesus, ele falou, veio uma alegria no meu coração que eu não tenho como explicar. Ele disse que quando ele saiu da casa dela, de ter terminado o namoro com ela, ele não saiu chorando, ela me largou, não. Ele saiu tão feliz que na rua ele falava em línguas, porque ele sabia, eu escolhi Jesus. Irmão, um dia o pecado vai bater na tua porta. É o dinheiro fácil, a prostituição. Você é um homem casado. Lá onde você trabalha, tem aquela mulher que é cobiçada por todos. E ela coloca os olhos justamente em você. E você não entende que isso está acontecendo, não é porque você é o bonitão, é o diabo tentando te derrubar. Às vezes o homem esquece isso, irmão. Eu achei muito bonito uma vez um servo de Deus. Ele contando, disse que uma mulher muito bonita chegou nele e disse assim, olha, eu não consigo parar de pensar em você. O que é isso? Ele olhou para ela e falou assim, isso é o diabo. Ele podia ter falado, isso é paixão, isso é amor. Ele falou, isso é o diabo. Ela olhou e falou assim, como você pode dizer que é o diabo? Ele olhou para ela e falou assim, minha filha, você é uma moça nova, bonita, tem dinheiro. Eu sou um velho careca, barrigudo. Você está olhando para mim, não é porque eu tenho nada para te oferecer. É o diabo tentando me derrubar, é Satanás. Quem está entendendo, diga amém. Mas mesmo, olha para o pastor, mesmo que fosse o novinho, irmão, bonitinho, do olho claro, aquela pessoa que está indo se oferecer para você, irmão, não é a bênção de Deus na sua vida, não. É o diabo tentando tirar você do caminho. E quando você diz não, não vou. Eu sou de Jesus e eu não vou cair. Você escolheu a melhor parte, irmão. Irmão, vai te dar uma alegria que não tem como explicar. Escolha a melhor parte. Alguém chegar com dinheiro na mão e falar, está aqui, ó. É só você fazer isso, você não vou fazer. Por que você não vai? Todo mundo faz. Eu não vou porque eu sou de Jesus. Você escolheu Jesus, você está entendendo? Outro cairia.
Outro teria aceito, mas você escolheu a melhor parte. Irmão, é uma alegria que não tem como explicar. É a alegria da salvação. Um dia, Davi, o rei Davi, ele cometeu um pecado que todo mundo conhece. Ele era um rei abençoado, vencedor. E um dia, ele coloca os olhos numa mulher que não era a mulher dele, adultera com ela. E pior do que isso, irmão, ele forja a morte do marido dela. Quando o marido dela morre, ele a toma para si. O pecado de Davi é um pecado terrível. A mulher está grávida, esperando um bebê. O profeta vai até Davi e diz para ele: olha, você pecou. Estou resumindo muito a história. O profeta primeiro conta uma história. Davi dá a sentença e o profeta diz: o homem que pecou é você, Davi. E o profeta fala do pecado e Davi entende o pecado dele. Ele diz: pequei contra o Senhor. Para resumir a história, irmão, depois de tudo isso, Davi escreveu um salmo. O Salmo 51. Lá no versículo de número 12, Davi diz assim: não me lances fora da tua presença. Não retires de mim o teu espírito. Aí no versículo 12 ele diz: torna a dar-me o quê? A alegria da tua... Irmão, quando você sabe que o seu lugar no céu está garantido, você tem a alegria da salvação. Quando você peca, você perde a alegria da salvação. Você pode, irmão, ter todas as outras alegrias. Você pode ter a alegria de casar, a alegria de ter um filho, a alegria de receber uma promoção no emprego. Mas você sabe que lá no inferno tem um lugar reservado para você. Você não tem a paz, aquela certeza: eu vou para o céu. Porque o pecado está sempre diante de você. Davi fala isso. No comecinho do versículo 51, ele diz assim, ó, olha o que ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões segundo a multidão das suas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Agora olha o 3. Porque eu conheço as minhas transgressões. Se você pode ler em voz alta. E o meu pecado está sempre diante. Irmão, quando você está em pecado, o pecado está sempre diante de você. Você sempre está lembrando do que você fez. Você está na festa, está todo mundo feliz e você está feliz, mas de repente vem a memória. Puxa vida, eu fiz isso. Você está lá com o filhinho no braço, ai que lindo, que bonito. Só que daí vem o pensamento: mas eu fiz isso. O pecado está sempre diante de você. É como um filme que passa na sua cabeça e você sabe: eu caí, eu errei. Davi, ele disse: o meu pecado está sempre diante de mim. Aí ele pede a Deus: torna a dar-me a alegria da tua... Essa alegria da salvação você só tem quando você sabe que você escolheu Jesus. Você deu a vida para Jesus. Agora ele é o seu Salvador. Amém? Mas continue escolhendo Jesus todo dia. No dia que a tentação vier, no dia que o pecado vier, irmão, faça isso. Escolha Jesus. Você vai escolher a melhor parte. Você vai ter uma alegria que não tem como explicar. Diga glória a Deus. A outra alegria, eu vou colocar aqui para você rapidinho. Glória a Deus. Atos capítulo 2. A terceira alegria. Atos capítulo 2. Louvado seja Deus. O versículo 1 diz assim, ó: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa em que estavam assentados. Versículo 3. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Irmão, a terceira alegria que só nós vamos experimentar, o mundo não vai experimentar, é a alegria de ser cheio do Espírito Santo. Em Atos capítulo 1, no versículo de número 8, Jesus olha para os discípulos e diz assim: mas recebereis a virtude
plenitude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Jesus disse, vocês vão receber o Espírito Santo. Fiquem em Jerusalém, esperem, vocês vão receber o meu poder, e vocês então terão essa capacidade de ser minhas testemunhas. Alguns dias depois, eu entendo que mais ou menos 10 dias depois, eles estão reunidos em Jerusalém, buscando, esperando a promessa, e o Espírito Santo desce, é derramado com poder sobre eles. Eles veem línguas de fogo que se repartem, pousam sobre cada um deles, e eles começam a falar em outras línguas. Irmão, a partir dali, quando você olha esses homens, eles já não são mais os mesmos homens que eram. Eles começam a ser usados por Deus com grande poder. Por quê? Porque eles receberam o Espírito. Receber o Espírito Santo, irmão, não é apenas falar em línguas. O falar em línguas é a evidência, é o sinal. Toda pessoa que recebe o batismo no Espírito Santo, no momento em que recebe, ela fala em outras línguas. Mas receber o batismo no Espírito Santo é receber poder. Atos 1:8. Recebereis o poder do Espírito Santo. Irmão, como é que você se sente quando você recebe o Espírito Santo? Você se sente poderoso. Não é poderoso no sentido de arrogante, eu sou melhor que os outros, não. Mas você sabe, agora eu tenho capacidade de ser usado por Deus. Agora eu tenho os dons de Deus. Irmão, é uma alegria que não tem como explicar. Porque você vai colocar a mão sobre o enfermo e ele vai ser curado. O demônio, irmão, ele vai enfrentar você e você vai enfrentar ele sem medo e vai dizer, sai em nome de Jesus, e ele vai sair. A minha alegria, irmão, de coração, eu fico muito feliz, irmão, quando Deus me usa para libertar uma pessoa que está oprimida pelo diabo. Mas ultimamente eu percebi uma coisa. Eu tenho ficado mais feliz quando eu vejo os jovens da igreja sendo usados por Deus. E de vez em quando eu chego aqui na igreja, os irmãos falam para mim, olha pastor, o irmãozinho fulano, o obreiro estava lá orando, o demônio manifestou, ele expulsou o demônio. Ontem um jovem da igreja falou para mim, pastor, eu estava em casa e eu orei pela pessoa que estava possessa de demônio, eu mandei o demônio saiu. Irmão, é uma alegria que eu tenho de ver esses jovens e qualquer pessoa, irmão, sendo usada por Deus. Já contei para vocês aqui, na igreja onde eu me converti, lá em Jacareí, na Igreja da Graça, lá em Jacareí, tinha uma senhorinha, irmão, uma vozinha da igreja. O filho dela, irmão, bandido, o filho dela estava no tráfico de drogas, estava na vida errada, na criminalidade. Nós estávamos fazendo a campanha da rosa, meu pastor entregou uma rosa, a irmã levou a rosa, colocou em cima da geladeira. Nessa época ela estava com uma filha grávida, já assim, para ganhar neném. E o rapaz entrou em casa, de vez em quando ia lá, chegou lá, todo aquele jeitão meio malandrão, e aí, não sei o quê. Quando viu a rosa da igreja em cima da geladeira, ele já foi falar, a mãe fica trazendo essas coisas para casa. Quando ele botou a mão na rosa, o demônio manifestou nele, irmão. Ele caiu no chão da cozinha lá, todo estribuchado lá. Irmão, a irmã, essa irmã que eu estou falando para você, ela não era obreira, não era pregadora, era uma pessoa como você, que frequenta, que ouve os cultos, mas era uma mulher cheia do Espírito. Quando, irmão, ela chegou na cozinha e viu o filho dela lá todo possesso de demônio, urrando igual bicho, ela não ligou para a igreja, chama o pastor para vir aqui. Ela colocou a mão, expulsou o demônio saiu. Irmão, isso é lindo. Porque isso é só para quem tem o Espírito Santo. Há muitos anos, irmão, talvez vocês não vão lembrar, mas um papa, eu não vou falar qual papa foi. Ele estava lá, irmão, lá naquela praça lá de São Pedro, lá no Vaticano, a multidão estava lá. De repente, uma pessoa no meio da multidão ficou possessa de demônio. Ele mandou tirar a pessoa da multidão, levou lá para dentro, irmão. Fez o ritual dele lá, fez o ritual do exorcismo. Por horas, o demônio não saiu. O líder da religião, não sei o quê, não conseguiu expulsar um demônio. E eu vejo jovens aqui da igreja expulsando demônio. Eu vi a irmãzinha lá de Jacareí, vozinha da igreja, expulsando demônio. Sabe por quê? Porque só consegue enfrentar o diabo quem tem o Espírito Santo. E é uma alegria. Não adianta ser religioso, tem que ter o Espírito de Deus.
Você que tem o Espírito Santo, irmão, você tem essa alegria. Você sabe, eu posso ser usado por Deus. Diga amém. Se você ainda não tem o Espírito Santo, você precisa ter. É a terceira alegria. A quarta alegria, irmão, vamos para Marcos, capítulo de número 16. Vamos rapidinho que eu já passei do horário. Eu vou ministrar a ceia para você. Marcos, capítulo 16. Glória a Deus. Aleluia. Versículo 15. A palavra de Deus diz assim, Marcos capítulo 16, versículo 15. Essa alegria que eu vou falar agora, irmão, muita gente nunca teve. Marcos 16, 15 diz, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será... A maior alegria, a quarta que eu quero falar, é a alegria de ganhar uma alma para Jesus. Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda... Pastor, como é que eu posso ir? Eu não tenho condição de sair pelo mundo todo. Começa no seu mundo, na sua casa, na escola que você estuda, no lugar que você trabalha. Ali é o seu mundo. Se você for fiel no pouco, o Senhor vai te colocar no muito. Um dia você vai estar em lugares que você não consegue nem imaginar, levando Jesus para as pessoas. Amém, irmão? Mas prega o evangelho. Irmão, Deus não colocou você onde você trabalha só para você ganhar dinheiro. Ele colocou você lá para você ganhar almas. Uma das tristezas que eu posso falar para você que eu tenho é que durante o tempo que eu me converti, eu estudei, eu nunca encontrei, irmão. Aliás, minto, encontrei uma moça, que era de Jesus como eu. Eu dei minha vida para Jesus com 14 anos. Passei, irmão, pela escola, crente. Fiz o meu ensino médio, servo de Jesus. Eu estudei com tanta gente. Eu só encontrei uma moça que era de Jesus, que dava bom testemunho. Tinha uns que eu sabia que frequentava igreja evangélica, irmão, mas falava palavrão, fazia coisa errada. Acabava a aula, estava lá se agarrando lá no... Não era de Jesus, porque quem é de Jesus faz a diferença. Malaquias 3,18 diz, e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Jesus disse que você conhece a árvore pelo fruto. Uma árvore boa não produz fruto mau. O apóstolo Pedro escreveu que de uma mesma fonte não jorra água boa e água amarga. Se você, aonde você trabalha, você não dá bom testemunho, não adianta você falar, é que eu sou crente do meu jeito. Não, você não é. Quando você é de Jesus, você é parecido com Jesus, você fala de Jesus, você dá bom testemunho. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não encontrei ninguém, irmão, que dava testemunho. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Não estou dizendo que eu era perfeito, não. Mas eu dava. Eu falava de Jesus. Orei por gente dentro da escola. Preguei até para o diretor da escola que eu estudava, irmão. Até para o diretor eu preguei. E o que eu quero que você entenda? A maior alegria é você ganhar uma alma. Eu tinha acho que uns 13 anos, 14 anos. Estava no comecinho da minha fé. E eu estava evangelizando um amigo. Fazem muitos anos, eu vou falar o nome dele aqui, não tem problema eu falar, era Rafael o nome dele. E a gente estava saindo, irmão, de uma aula de educação física. É só você pensar na cena, 2 meninos magrelos sem camisa andando na rua. Andando com a camisa pendurada aqui, eu e ele, e a gente andando pelo caminho. Aí ele falou para mim assim, Alex, eu queria te contar uma coisa. Quando a gente chegou na aula de educação física, ele já falou, depois eu quero te falar uma coisa. Quando a gente estava, irmão, indo embora, ele falou, eu falei, o que você quer falar para mim? Ele falou assim, é que você fica falando de Jesus para mim? Fica falando de Jesus? Ontem a minha mãe foi na igreja, eu fui com a minha mãe. Na hora que o pastor estava pregando, eu comecei a pensar nas coisas que você fala para mim. E eu falei, eu preciso dar a vida para Jesus. Eu acabei de falar, o pastor falou assim lá no altar, quem quer entregar a vida para Jesus? Eu levantei a mão e fui lá na frente. Eu olhei para ele, irmão, eu comecei a chorar. Eu falei, Rafael, você é meu irmão agora, cara. Eu abracei ele. A primeira alma que eu ganhei para Jesus, eu lembro até hoje. Irmão, talvez você está na igreja há 10 anos, você nunca viu ser batizado a uma pessoa que você trouxe para a igreja. Você nunca falou de Jesus para uma pessoa.
Nunca, irmão, você não tem essa alegria. Você tem que começar aí, meu irmão. Em primeiro lugar, se você tem dado mau testemunho, se converta. Se arrependa em nome de Jesus. Para de dar mau testemunho, de fazer coisa errada. Meu Deus do céu, irmão. A Bíblia diz assim, ai do mundo por causa dos escândalos. Porque Jesus falou, é inevitável que venham escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Deus não colocou você onde você trabalha para você sujar o nome de Jesus. Um irmão da igreja falou para mim, pastor, onde eu trabalhava, tinha um rapaz que era crente, não vou falar de qual igreja que ele era. Pastor, mas ele fazia tudo errado. Falava palavrão, entrava mulher lá no setor onde a gente trabalhava, ele cantava as mulheres, ficava olhando com maldade. Um dia uma pessoa chegou nele e disse assim, fulano, você é crente, né? Sou. Fala para mim onde é a sua igreja. Ele falou assim, por quê? Você vai lá fazer uma visita? Não, porque eu não quero passar nem na porta da sua igreja. As pessoas deviam olhar para você e falar, fulano, ora por mim. Eu vejo que você é de Deus, eu vejo que você é de Jesus. Diga amém. Irmão, se cada filho de Deus que há no mundo, pessoal, fizesse a parte dele, logo nós ganharíamos o mundo para Jesus, o Senhor voltaria e acabaria esse sofrimento que a gente vive. Mas a maior parte de nós, irmão, nunca não está fazendo obra de Deus. Nem orar pelos que estão perdidos, às vezes nós estamos orando. Mas a maior alegria, irmão, é essa. A primeira alegria, é entregar a vida a Jesus como Salvador. A segunda é escolher a boa parte. O pecado vem e você diz não. Depois vem aquela alegria, puxa, eu disse não para o pecado, eu disse sim para Jesus. Diga amém. A terceira alegria é receber o Espírito Santo. Puxa, eu tenho esse poder de Deus, diga amém. A quarta alegria é ganhar uma alma. É você ver, irmão, a pessoa que estava no pecado destruída, agora ela está aqui sentada e você sabe, glória a Deus, ali é meu filhinho. Eu evangelizei, eu falei de Jesus e aquela pessoa está lá. E a quinta alegria? Lucas capítulo 21. Eu queria que você ficasse de pé. Lucas capítulo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nosso Deus para sempre. Lucas 21, 25. Está escrito assim. Fiquem de pé. Em nome de Jesus. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Porquanto os poderes do céu serão abalados. Agora começa a nossa alegria. Versículo de número 27. Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. O mundo vai entrar em desespero. Nós vamos olhar para o céu e nós vamos saber, começou a minha vitória. O versículo de número 28 diz assim: quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Irmão, nós vamos ter uma alegria que os perdidos não vão ter. A alegria de poder olhar para o céu e saber, o meu Senhor está vindo me buscar. E um dia, irmão, Ele virá, Ele vai enviar os anjos dEle, e nós vamos sair desse sofrimento. Diga glória a Deus. Nós vamos para o céu. Tem crente aqui que vai para o céu? Essa é a maior alegria de todas. É saber que nós estaremos para sempre com o Senhor. E um dia nós vamos voar. Diga, eu vou voar. Diga, eu vou subir. Quem vai para a glória aí? Levante as suas mãos para o céu. Além do rio azul, as ruas são de ouro. As ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é vida, ali tudo é morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais. Nunca mais. Quero ouvir você dizendo, além do rio azul, além do rio azul.
As ruas são de ouro e de cristais. As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida. Ali tudo é vida. Onde nós vamos morar? Ali tudo é paz. Morte e choro. Nunca mais. Nunca mais. Tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais, nunca mais. Nunca mais. Então diga: verei o grande rio da vida. Verei o grande rio da vida. Só quem vai ver da glória a Deus, claro como cristal. Verei a face do meu mestre querido. Verei a face do meu mestre querido. Não haverá, não haverá mais noite ali. Não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, mais noite ali. Não haverá nenhum clamor, nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei teu corpo, enfim. Aleluia. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. A cidade é de ouro puro. A cidade é de ouro puro. De jaspe é seu muro. Além do rio. Agora só quem vai morar no céu canta. Morte e choro. Morte e choro. Tristeza e dor. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Quero ouvir a voz da igreja. Morte e choro. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Levante as mãos. Nunca mais. Morte e choro. Morte e choro. Oh, tristeza. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Oh, aleluia. Dá glória, 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 glória a Deus. Bate palma e dá glória a Deus. Diga aleluia. Não para de dar glória a Deus, meu irmão. Não para de dar glória a Deus. Bate palma e diga aleluia. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê a voz do obreiro, da obreira? Oh, aleluia. Agora nas palmas lá em cima, assim comigo, assim, ó. Morte e choro, tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Morte e choro. Morte e choro. Tristeza e dor. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais. Vamos aplaudir o nosso Senhor.